Olá, galera Nota 1000! Meu nome é Márcio e hoje nós vamos falar a respeito da democracia populista, que é uma outra fase da história do Brasil. Estamos ainda no Brasil República. O período que nós vamos analisar é de 1946 até 1964. Esse período da história, a democracia populista, é marcada por eleições, é marcada por uma normalidade democrática. Mas é preciso, antes de mais nada, notar a diferença desses dois conceitos, democracia e populismo. Note que na democracia nós temos partidos políticos estruturados, eleições para vários níveis, liberdade de imprensa, o Congresso Nacional e as instituições do Estado funcionam de uma maneira absolutamente normal. O populismo, como você pode ver aqui no nosso slide, ele tem uma outra característica, olha lá. Ele tem um líder carismático que estabelece uma ligação direta com a massa, dispensando a presença de partidos políticos. Esse líder carismático estabelece um sistema que dispensa a representação. Utiliza tanto quanto possível os meios de comunicação em massa, no caso rádio, cinema, não é? E depois estabelece também com essa mesma massa uma relação direta, uma relação de confiança. Ok? Desses líderes, o primeiro deles que nós temos que nos lembrar é Eurico Gaspar Dutra. Eurico Gaspar Dutra governa o Brasil de 1946 a 1950. Além, como você pode notar, de não ter muito pescoço, Eurico Gaspar Dutra foi um líder bastante complexo, bastante conveniente para Getúlio Vargas. Getúlio Vargas escolhe Dutra sabendo que ele seria um desastre, para que então as pessoas sentissem saudade do Vargas e ele pudesse voltar. Pois bem, foi exatamente isso que aconteceu. O plano de governo do Dutra, o famoso plano SALT, saúde, alimentação, trabalho e energia. Saúde, alimentação, trabalho e energia. Ele não conseguiu fazer nada disso. O governo Dutra acabou trazendo um monte de importações bastante desnecessárias, queimando todas as reservas internacionais que o Brasil havia acumulado na época de Getúlio Vargas, não é? Pois bem, além disso, o Dutra queimou essas reservas, fazendo com que o Brasil importasse produtos supérfluos e, num segundo momento, nós acumulamos déficit, inclusive na nossa balança de pagamentos. E daí? E daí que nós tivemos que pedir dinheiro emprestado. Ele conseguiu a façanha de produzir no Brasil inflação com estagnação econômica, inflação com recessão. Isso é muito difícil, tem que ser muito ruim para fazer isso. Pois bem, outra coisa que ele fez foi aprovar a Constituição de 1946, uma Constituição mais ou menos liberal, no sentido de que quase todos os partidos políticos eram admitidos, menos o PCB, o Partido Comunista Brasileiro. Como sempre, havia o medo do perigo comunista, ainda mais no contexto da Guerra Fria. Depois disso, uma outra coisa muito triste que ele fez, acabou com o feriado de São Pedro. Dia 29 de junho era feriado e o Dutra acaba com o feriado de São Pedro. Dizem, inclusive, que quando ele faleceu, infelizmente, num desastre de avião, foi vingança de São Pedro, que derrubou o avião porque ele tinha acabado com o feriado. Na política externa, Dutra foi fortemente marcado pelo alinhamento com os Estados Unidos. O que era bom para os Estados Unidos, era bom para o Brasil. Assim, perseguimos comunistas, colocamos o Partido Comunista na ilegalidade, não estabelecemos relações diplomáticas com os países do bloco socialista. Até chegar o momento que Dutra, que havia sido eleito pela coligação PSD-PTB, teve que entregar o poder. Estamos falando do ano de 1950. Vargas não queria ser presidente. Vargas estava lá na estância dele em São Borja quando recebeu a visita de alguns políticos que acabaram convencendo ele a ser candidato. Sabe aquela coisa de político? Não, não quero, isso não me interessa, para num outro momento se tornar candidato. E aí quando ele se torna candidato, o slogan dele foi muito simples:
ele está voltando. Só isso. Só colocavam isso nos postes, nos cartazes, nas propagandas de rádio. Ele está voltando. E pronto, Vargas explodiu. Né? Teve muitos votos, muitos votos. Ele voltou ao poder nos braços do povo e governou o Brasil de 51 a 54. Primeiro governante, então, foi o Dutra, do período da democracia populista. O segundo, Vargas. Vargas tentou reeditar, olha ele aqui, 1951, reeleito, né? Tentou, pelo PTB, tentou reeditar aquela política nacionalista que ele tinha feito lá no tempo do Estado Novo. Não deu certo. Os tempos eram outros. Havia uma oposição muito forte a Getúlio Vargas. Getúlio Vargas não podia mais fazer aquilo que tinha feito antes. Mesmo assim, criou a Eletrobras. Em 1953, criou a Petrobras, que disseram que não ia dar em nada, porque o Brasil não tinha petróleo. Que absurdo, hein? Pois bem, Getúlio Vargas começou a governar, aumentou em 100% o valor do salário mínimo, né? Essas coisas todas no período 51-54. O ano de 54 foi muito difícil para Getúlio Vargas. Getúlio Vargas começou a sofrer uma oposição muito forte, né? Acusavam Getúlio Vargas de corrupção, veja você. Pois é, num certo momento, em agosto de 54, acontece um crime. O triste atentado da Rua Toneleiros, que acaba sendo investigado. Foi um crime contra o principal inimigo de Getúlio Vargas, o Carlos Lacerda, e esse crime é investigado pela Aeronáutica. Por que pela Aeronáutica? Ora, porque a Aeronáutica estava cheia de políticos da oposição. Cheia de políticos da oposição. A Aeronáutica era um ninho de udenistas, o pessoal da UDN, que fazia oposição a Getúlio Vargas. Carlos Lacerda tinha inclusive como um de seus seguranças o major da Aeronáutica Rubem Florentino Vaz. Pois é, o segurança de Vargas, Gregório Fortunato, planejou um atentado contra Carlos Lacerda. Carlos Lacerda acabou levando um tiro no pé. E o major Rubem Florentino Vaz, o segurança dele, acabou morrendo. O suspeito, quando fugiu, o sniper, o atirador contratado pelo Gregório Fortunato, fugiu para o sítio do Gregório Fortunato com a arma do crime. Quando a investigação chegou lá, ele estava lá escondido. Esse sniper estava lá escondido. Pois é, pessoal, adivinha só. Culpa de quem? Do Vargas. Carlos Lacerda dizia: o tiro que acertou o meu pé não foi disparado pelo Vargas, mas ele apontou a arma. E o Vargas dizia: o tiro que acertou o Carlos Lacerda foi uma facada nas minhas costas. A situação foi piorando. Carlos Lacerda dizia que o governo Vargas estava mergulhado num mar de lama, estava mergulhado num mar de corrupção, que o irmão de Getúlio, Benjamin Vargas, estava roubando. Vargas não teve mais como resistir. Em agosto de 1954, depois de uma tensa reunião de ministros, ele se retira para o seu quarto e lá no seu quarto, por volta de 3 da manhã, ouve-se um tiro. Pá! O tiro no coração de Getúlio Vargas, que foi ouvido em todo o Brasil. Getúlio Vargas comete suicídio, deixa uma carta testamento com aqueles trechos famosos, né? O povo de quem fui escravo não será escravo de ninguém. Virou até música de carnaval essa coisa, né? Essa musiquinha aí, esse trecho. Uma outra que dizia assim, ó: dou o primeiro passo para entrar na história, né? Saio da vida para entrar na história. Getúlio Vargas, olha aqui a arma do crime, tá? A arma do suicídio e o pijama que Vargas estava usando no dia do suicídio, né? Ele atinge o próprio coração. Foi uma comoção nacional. Os inimigos de Vargas precisam fugir do Brasil. Precisam fugir do Brasil. O jornal O Globo é empastelado. Carlos Lacerda tem que fugir. Quem assume é o vice dele, João Café Filho, presidente da Câmara dos Deputados. Ele se declara incapaz de ficar no poder, porque não tinha condições de saúde para ficar lá. Ele fica no poder de 54 a 55. João Café Filho. Pois bem, João Café Filho prepara
pelo menos as eleições. Graças à presença do Marechal Lott, quem assume é Juscelino Kubitschek de Oliveira, pelo Partido Social Democrático, pelo PSD. Juscelino Kubitschek era, então, o terceiro governante dessa fase. Será o terceiro governante dessa fase? Juscelino Kubitschek é um cara, digamos assim, um negociador, um homem do diálogo, não é? Pois bem, Juscelino Kubitschek assume o poder dizendo que o Brasil vai crescer 50 anos em 5. O presidente Bossa Nova, né? São os anos dourados do Brasil. Para crescer 50 anos em 5 não foi fácil, hein? Construiu a Belém Brasília, construiu Brasília, né? Demarcada lá no quadrilátero, os 1000 dias de Brasília, né? Em 1000 dias, graças a Oscar Niemeyer e o urbanista Lúcio Costa, ele vai construindo, ele vai trazer as transnacionais automotivas para o Brasil. Volkswagen, vai trazer a Mercedes, vai trazer a Scania e o ABC paulista ganha muito com isso. Também ele vai garantir, ou vai tentar, fazer uma política chamada Operação Pan-Americana, de valorização das commodities, dos produtos agrícolas e minerais dos países subdesenvolvidos. Esse esforço todo de crescimento, né, os 50 anos em 5, acabam gerando uma dívida extraordinária, fazendo com que o Brasil tenha que recorrer ao FMI, inclusive, que passa a monitorar as nossas contas, passa a monitorar a nossa economia. O sucessor de Juscelino Kubitschek surge a partir de uma conclusão da UDN. Já não adiantava mais ficar colocando Eduardo Gomes para disputar a presidência da República. Ele perdeu em 46, perdeu em 50 e perdeu em 54. A UDN não encontrava um candidato para derrotar os candidatos dos partidos que Getúlio Vargas tinha criado, o PSD, PTB. Então, a UDN decide apelar para esse cara aqui, Jânio da Silva Quadros. Jânio da Silva Quadros, professor de português, que havia feito uma carreira meteórica, vereador em São Paulo, prefeito de São Paulo, governador de São Paulo e presidente da República. Tudo num curto espaço de tempo. Ele não completava um mandato, já saía candidato para outro. Vocês acham que pode uma coisa dessas? Ele prometia que não ia deixar mais o mandato e mesmo assim se candidatava a um novo cargo público. E ia ganhando, não é? Bom, o Jânio Quadros tinha como símbolo a vassoura. Diziam até, varre, varre, vassourinha, varre, varre a bandalheira. O discurso de Jânio Quadros era um discurso anticorrupção. Ele ia resolver o problema, ele era o novo, ele era o diferente. Governou 9 meses. Jânio Quadros não conseguiu se colocar porque ele recebe uma herança econômica muito ruim de Juscelino. Ele se isola politicamente porque ele tinha um discurso contra os políticos. Nunca conseguiu fazer maioria, nem o partido dele, a UDN, o acompanhava. Além disso tudo, o Jânio da Silva Quadros tem mais um problema para resolver. A oposição dos Estados Unidos, uma vez que, além de tudo, ele decide ter uma política externa independente, a PEI. Ele condecora o líder comunista Che Guevara. Veja se pode. Os Estados Unidos ficam doidos com isso. Em plena Guerra Fria, ele dá uma medalha à Ordem do Cruzeiro do Sul, a mais alta comenda brasileira, para um comunista, para o Che Guevara. Pois é, sem apoio de ninguém e, além disso, muito chato. Ele era chato. Ele proibiu, por exemplo, o uso de biquíni nas praias do Rio de Janeiro. Era maiô de uma peça só podia usar maiô, não podia mais usar biquíni. Naquela época se chamava maiô de 2 peças. Ele proíbe as brigas de galo. Ele proíbe as funcionárias públicas federais de usar calça comprida. Quer dizer, ele era chatinho, sabe? E aí ele decide dar um alto golpe. Como é isso? Eu renuncio. Como não tem ninguém confiável para assumir o meu lugar, porque o meu vice é o João Goulart, claramente comunista, claro que não, mas achava-se isso, né? João Goulart eleito pelo PTB, naquela época o vice-presidente era o segundo mais votado. Então, por exemplo, sei lá, vamos ver assim, ó, o vice da Dilma seria o Aécio, né? O vice do Lula seria não sei quem,
enfim, é sempre o segundo mais votado. Você não votava para presidente e vice. O segundo mais votado era o vice. Então, geralmente, o vice era seu maior inimigo político. O vice dele era o João Goulart, que era tido como um representante do esquerdismo varguista. O que ele faz? Manda João Goulart para a China, para fazer negócios na China, bem longe, e dá um golpe, renuncia. Vem para São Paulo esperando ter uma manifestação enlouquecida da massa pedindo para ele voltar como ditador. Mas isso não acontece. Com alívio, não é? Jânio Quadros se afasta do poder. Mas agora, quem vai assumir o poder? Pois é, quem vai assumir o poder deve ser João Goulart. Afinal de contas, ele é o vice-presidente. Foi nele que votaram em segundo lugar. Ele pegou a medalha de prata. Saiu o presidente, ele deveria assumir. Mas os militares não queriam João Goulart, que diziam, João Goulart é comunista. Pois bem, a solução foi, graças à campanha da legalidade de Leonel Brizola, governador do Rio Grande do Sul, que era vice, digamos assim, amigão do João Goulart, que era cunhado do João Goulart, não é? Ele faz lá no Rio Grande do Sul a campanha da legalidade. É preciso trazer João Goulart de volta. Ele levanta o Rio Grande do Sul contra os militares, com o apoio dos militares do Rio Grande do Sul, que eram legalistas. Qual é o resultado? Os militares aceitam a volta de João Goulart, mas ele não pode mandar em nada. É a chamada solução parlamentarista. A solução parlamentarista. Você sabe, no parlamentarismo quem manda é o Congresso. O presidente, o primeiro-ministro é que manda. O presidente não manda em nada. A rainha Elizabeth não manda em nada. O rei, o imperador, representa o Estado. Quem manda é o primeiro-ministro e o Congresso, o parlamento. Só que para isso é preciso que haja um partido político forte, não é? Que haja maioria ampla, que haja um sistema político maduro, coisa que o Brasil não tinha. Ficou resolvido também que depois de 2 anos de parlamentarismo, o Brasil faria um plebiscito, em que a população decidiria se queria a continuação do parlamentarismo ou o presidencialismo. Bem, o fato é que nós tivemos uma confusão danada. Tancredo Neves, como primeiro-ministro, foi péssimo. Passamos então ao plebiscito, em que o não venceu. É hora de dizer não. Não ao parlamentarismo. Vem o presidencialismo. João Goulart, assume então com plenos poderes presidenciais. O resultado é que ele quer fazer as reformas de base. Ele quer um país em que haja reforma agrária, reforma educacional, em que todos tenham acesso à moradia, em que todos tenham acesso à terra, educação de boa qualidade, saúde. E com isso ele vai colecionando grandes inimigos, latifundiários, Igreja Católica, classe média conservadora, os Estados Unidos, com a fama de comunista dele. Em 1964, no dia 31 de março de 1964, os militares derrubam João Goulart, que vai para o Uruguai, não tem coragem de iniciar uma guerra civil, embora o cunhado dele, Leonel Brizola, o tivesse instigado para isso. Ele vai embora para o Uruguai, acaba a democracia populista e começa uma nova fase do governo brasileiro, que é a ditadura militar, que vai de 1964 a 1984. Rememorando então muito rapidamente, Dutra, Vargas, Juscelino Kubitschek de Oliveira, né? Aqui no meio teve lá o João Café Filho, mas quase não conta, Jânio Quadros e João Goulart. 5 presidentes nesse período aí da democracia populista. É isso. Não esquece de entrar no nosso link, hein? Tá aqui embaixo, tá? Com a descrição aí do nosso vídeo. Outra coisa, procure o Galera Nota 1000 nas redes sociais. Você vai se surpreender. E finalmente, em caso de dúvida, procure as nossas lives no YouTube. Esse é o Galera Nota 1000, porque aqui no Enem você sempre tira mais do que 1000.